Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, esforços para estabelecer a presença judaica no Monte do Templo chegaram às manchetes. Um ativista do retorno ao monte tentou fazer um sacrifício lá em cima. Então, esse movimento, o retorno ao monte, defende a permissão dos judeus para realizar sacrifícios de animais ordenados pela Bíblia no Monte do Templo. Chegou a hora de construir um templo judaico e renovar as obras sacrificiais, disse a organização após a presença de Enoque. Várias organizações e indivíduos têm feito esforços recentemente para conscientizar a situação atual no Monte do Templo, bem como esforços para reconstruir o templo com novas pesquisas sobre onde a Arca da Aliança pode estar localizada. A CBN News, eles colocaram um vídeo, que eles comprovam com vários dados científicos aonde está a Arca, e esse movimento do Monte do Templo, eles estão fazendo de tudo para trazer a Arca já, porque agora, segundo eles, é a hora de sacrificar, é a hora de subir o Monte do Templo. Como eles falam, chegou a hora de construir um templo e renovar as obras sacrificiais. E você vai vendo que muitas coisas vão acontecendo em relação ao templo. Essa imagem que você vê são os levitas, 800 que subiram lá com roupas especiais na parede sul do Monte do Templo, na escadaria Uda, para cantar trechos dos Salmos. Só que essas músicas, a apresentação foi acompanhada com instrumentos musicais e trompas de prata que foram preparadas pelos títulos do templo para o uso do terceiro templo. Inclusive, eles cantaram músicas que vão ser cantadas no terceiro templo. Então, é como se eles tivessem feito um ensaio de como eles vão agir quando tiver o terceiro templo. O evento foi organizado pela Companhia para a Reconstrução e Desenvolvimento do Bairro Judeu, na Cidade Velha de Jerusalém. Tradicionalmente, os músicos do templo eram selecionados da tribo de Levi. O Zohar explica que os levitas foram selecionados para cantar no templo porque o nome Levi significa acompanhar. Sua música faria com que outros se aproximassem de Deus. Nos dias que os templos existiam em Jerusalém, os levitas cantavam em 15 degraus, 15 cânticos de ascensão no Salmo 15, que levava o Ezrat Nahim, Pátio das Mulheres. A Mishnah afirma que nunca houve menos de 12 levitas na plataforma, mas o seu número poderia ser aumentado indefinidamente. E você vê que foram 800. Na Bíblia não é exatamente só a tribo de Levi, tem que ser descendente de Arão e seus descendentes, subconjunto da tribo de Levi. Então você vê como que as coisas estão acontecendo. O Garrum de Vilna, um sábio da Torá, disse que a música do templo seria o último segredo a ser revelado antes do Messias. Então olha para vocês verem como que as coisas estão acontecendo. Segundo a profecia, quando isso aí acontecer, seria o segredo da revelação do Messias. O Instituto do Templo também fez um evento de tocar o shofar no sábado, coisa que não era permitida, e vieram toda parte assim de rabinos, de congregações rabínicas, para ver esse toque do shofar. Isso é uma tradição rabínica. Normalmente a lei rabínica proíbe tocar o shofar no sábado, no Shabat, para evitar violações do Shabat, através do transporte de shofar para a sinagoga. Mas essa restrição não se aplicava à cerimônia do Instituto do Templo, que teve 100 toques de shofar ouvidos nas sinagogas de todo o mundo no domingo para inspirar as pessoas ao arrependimento.
A oração também foi realizada no Instituto do Templo, no salão chamado Câmara da Pedra Lavrada, nome usado no próprio templo, onde existiam cerca de 71 cadeiras. O resto ficou de pé. Então o Instituto do Templo fez tipo a sala do terceiro templo, a Câmara da Pedra Lavrada, com 71 cadeiras, 100 pessoas ficaram, né? Algumas ficaram em pé. Então você vai vendo que eles vão fazendo coisas ali proféticas. E se você for olhar bem, as coisas estão acontecendo. Outra coisa muito importante, os deputados do Parlamento de Israel enviaram uma carta para o Benjamin Netanyahu para mudar a política no Monte do Templo, porque agora, segundo se entende, o ano de 2024 vai ser o ano de Jerusalém, o ano que o terceiro templo já tem que estar construído ou começando a construir. Não sei se você entende, mas o que impede o terceiro templo ali, basicamente, é o governo de Israel, que agora parece que está mudando a sua natureza em prol de um terceiro templo. Os MKs, né, os ministros dos partidos religiosos sionistas e Likud, enviaram uma carta para o primeiro-ministro Netanyahu e Ben-Gvir, né, Segurança Nacional, ao comissário de polícia Kobi e ao presidente do Comitê de Segurança Nacional, exigindo mudança da política contra os judeus que ascendem ao monte do templo. Numa carta assinada pelos membros do parlamento, aí são vários nomes, eles afirmam na semana passada: toda a nação de Israel e nós, entre eles, ficamos chocados de descobrir uma nova realidade num país onde os judeus, que rezavam a 101ª cidade hebraica, foram espancados e humilhados enquanto a polícia israelense permanecia parada. Ao mesmo tempo, a polícia usava violência severa contra os judeus no monte, a fonte da nossa identidade e o propósito da nossa existência nacional. Então, se você entender bem, eles estão reivindicando, os deputados estão reivindicando o direito do Monte do Templo para o povo judeu. E aí você vai vendo que, profeticamente, o terceiro templo está sendo construído com tijolos espirituais e físicos, não assim materiais, o tijolo mesmo, mas ele está sendo construído. Porque quando chega a ponto dos deputados reivindicarem o direito dos judeus no Monte do Templo, o terceiro templo é uma questão, assim, talvez assim, de poucos meses. Essa realidade, depois de 2000 anos de exílio, não pode ser tolerada no Estado judeu. Pedimos que isso seja esclarecido o mais rapidamente possível e, se necessário, convoque uma reunião de Comitê de Segurança Nacional para discutir a segurança. No feriado de Sukkot, a nação, vários, vamos colocar assim, gritaram: Jerusalém, só Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Porque eles estavam falando que Jerusalém, não existe Jerusalém oriental, que é o ocidental. Então, foi colocado que era para fazer, profeticamente, gritar: próximo ano em Jerusalém. O que vai ser o próximo ano em Jerusalém? Terceiro templo. Foi a declaração final no Yom Kippur. E os rabinos gritavam: próximo ano é em Jerusalém. Em Jerusalém, e que fosse especificamente acompanhado por um toque de shofar. Para mim, o toque de shofar não é só simbólico, é profético. Certamente queria nos concentrássemos na conexão permanente que o povo judeu tem com Jerusalém e o Monte do Templo ao terminarmos o nosso jejum. Então, rabinos do mundo inteiro tocaram o shofar e decretaram profeticamente próximo ano em Jerusalém, ou seja, a conexão permanente de Jerusalém e o Monte do Templo. Então você vê que tem uma conexão com os deputados do Parlamento de Israel, os ministros também, e os rabinos e o povo de Israel fazendo essa declaração profética para 2024. Aqui o Instituto do Templo está fazendo várias declarações sobre 2024, sobre o templo, mas agora eles querem, estão promovendo uma pesquisa, né, para achar a arca
aonde cientificamente, não estou falando só o que os rabinos falam, agora é cientificamente, aonde ela está. Então o ano de 2024 pode ser que em poucos meses você veja pelo menos o começo do terceiro templo. Então é isso, que Deus abençoe vocês.